Então, a gente vai falar bem rapidamente sobre a anatomia da raiz, né? Ainda falando sobre a raiz. A gente vai dividir em duas partes. No caso, a gente vai falar primeiramente da estrutura primária, né? Que é a estrutura jovem, e a estrutura mais velha, né? Que seria a estrutura secundária. Quando a gente fala de estrutura primária, a gente está falando de um corte, um corte de uma seção transversal, né? No caso, da zona pilífera, né? Que é a zona mais jovem que a gente vai ter ali na raiz. Então, nesse caso, a gente vai observar, primeiramente, a gente vai ter o que a gente chama de córtex, né? Que seria a casca, que é a junção de três tecidos. No caso, a gente vai ter a epiderme. No caso, são dois tecidos, né? A gente tem primeiramente a epiderme, mas a gente tem abaixo dela dois tecidos, que vai ser o córtex, no caso vai ser, a gente fala da casca, né, no caso, que vai ser a junção do parênquima cortical e da endoderme. Então, logo acima do córtex, a gente vai ter a epiderme. A epiderme, ou a gente chama de rizoderme, é originado pela protoderme. Então, no caso, ela é unistratificada, né? Ela possui apenas uma camada, sem estômatos, né? Não possui nenhuma abertura. E no caso, elas têm a função de absorção, né? Os pelos, como a gente falou no resumo anterior, têm essa função de aumentar, né, a área de contato e ter uma melhor absorção, né, de nutrientes e água. E no caso, também serve como proteção. Aí quando a gente entra, né, no caso, no córtex, na casca, a gente fala sobre parênquima cortical, né, que possui os meatos, que serve para aerificação, né, e armazenamento, e a gente vai ter a endoderme, que são células bem unidas e unistratificadas, né, possuem apenas uma camada, e possui estrias, né, que servem, estrias de Caspari, né, o nome, que servem para absorção seletiva, né, de água e nutrientes, e ela é suberinizada. Então a gente vê, né, que a gente tem o parênquima cortical, que é uma camada maior, e a gente tem a endoderme, que é uma camada mais fina, né? Então, nesse caso, a gente está falando do córtex. A partir, né, da endoderme, a gente já vai ter o que a gente chama de cilindro central. No cilindro central, também pode ser chamado de cilindro vascular, a gente vai ter, no caso, três tecidos. O primeiro e mais externo vai ser o periciclo, que são células parenquimáticas, né, que possuem então armazenamento e formam as raízes laterais, né? Então, quando a gente vê aquelas raízes laterais, posteriormente, quando ela for diferenciada, a gente vai ter, no caso, a formação por elas, né, no caso das raízes laterais, quando a gente vê na zona suberosa. Então, daí, no caso, a gente vai ter os dois tipos de condução, né? A gente vai ter a condução de seiva elaborada pelo floema e de xilema, né? Condução de seiva bruta. Então a gente vai ter de forma radial, né? E de forma em sequência, né? No caso. Então, essa seria a anatomia, né, da estrutura primária, da estrutura jovem. Mas se a gente vai um pouco mais para cima, né, a gente trata da zona um pouco mais antiga, né, a zona mais velha, que é a zona suberosa, né, que é onde a gente vai ter a gente vai ter as raízes laterais, né, no caso, que não realiza nessa região não vai realizar, né, a absorção em si, mas sim vai ser a região que vai gerar a fixação, né, do, da planta, né, do vegetal, no substrato. Então, nesse caso, a gente vê que acontece todo o processo, né, de diferenciação, vai ficando mais jovem e acontece da seguinte maneira. Primeiramente, a gente chama de periderme, a região em que a gente vai ter a camada de suber, né, em volta, né, que foi diferenciada. No caso, o que vai determinar a formação do tecido suberoso para fora da feoderme, é, no caso, o que vai determinar, né, no caso, vai ser o felogênio, né? O felogênio, que depois de diferenciado, ele vai determinar a criação de suber para a região mais fora e a feoderme para a região mais adentro. Então, no caso, isso forma a periderme, né? No caso, a gente chama de periderme essa região da raiz. No caso, essa, no caso, seria, entre aspas, a nossa primeira região cortical, né, da, da raiz, né, que antes a gente chamava de cortical, agora a gente chama de periderme. Então, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, para a parte mais adentro, a gente vai ter a formação daí do floema primário,
que vai ser empurrado para fora, né? E logo abaixo dele a gente tem um floema secundário. A gente vai ter a formação do câmbio, né, no caso. Quando existe, né, a iniciação da formação do câmbio, primeiro ele vai contornar, né, o xilema, ele vai contornar primeiramente, e depois vai assumir, vai assumir a sua forma circular, né, por todo o xilema secundário, né. Veja que o xilema secundário vai crescendo, né, como é o crescimento secundário, ele vai crescendo em espessura. Então, o xilema primário vai continuar no lugar, né, lá no centro da raiz, mas a gente vai ter daí a formação do xilema secundário e em volta dele o câmbio vai se formar, né? No caso, de maneira circular mesmo, né? Por em torno de todo o xilema secundário.